Five Nights at Freddy's tem sim uma história, e não é como algumas pessoas dizem que Scott Calton nunca teve ela planejada. Eu sou Gabi Fox e hoje vocês vão ver como que Scott Calton planejou a história de FNAF. Bem-vindos ao Capô e Fox. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. Vocês devem ter se deparado com alguns vídeos com o título FNAF deve acabar, ou FNAF realmente deveria acabar, pelo YouTube e pela internet afora. Mas o que essas pessoas não contaram pra vocês é que esses vídeos são baseados em pura opinião. Bom, parece que ficou meio óbvio, né, ao decorrer desses estilos de vídeos, mas o Core, ele fez um vídeo muito legal, onde ele não só coloca a opinião dele, mas traz fatos relevantes a respeito da história de FNAF, e ele consegue fazer um vídeo consistente, muito bem feito, não criticando, somente criticando na realidade, o Scott Calton, assim como o Linkzinho fez, utilizando de base argumentativa o último jogo da franquia, FNAF Security Breach. O estopim para que tudo isso pudesse estar sendo debatido na internet foi simplesmente o motivo de William Afton voltar no fim de Security Breach. William Afton não voltou 1 milhão de vezes. As pessoas deixaram o meme contaminar elas e agora saem espalhando por aí que William Afton simplesmente é literalmente mortal e que volta por qualquer razão, qualquer motivo ou até mesmo forçado a voltar como vilão da série. Não. Pessoal, é o seguinte, William Afton voltou à vida apenas uma vez em toda a história de Five Nights at Freddy's, porque ele sobreviveu a um incêndio de FNAF 3, ele não morreu ali. E depois de FNAF 3 ele seguiu para FNAF 6 e somente lá ele morreu. O plano do Henry deu sim certo, entretanto quem trouxe de volta ele à vida foi a Fazbear Entertainment. Até porque Cassidy, nada mais nada menos, estava fazendo com que ele ficasse lá, sendo torturado para sempre debaixo dos escombros. Compreenderam? Então sim, a gente só vê o Afton por causa da Fazbear Entertainment trazendo ele de volta à vida. E foi por isso que ele voltou. Mas não necessariamente ele foi revivido à força só por roteiro. E a franquia FNAF não é baseada em nostalgia. Nós temos toda uma construção super linear, desde FNAF 1 até Security Breach, de como a história é desenvolvida. Todos os personagens têm os seus motivos por estarem ali, todos os seus personagens têm a sua própria personalidade construída por trás de todos os acontecimentos trágicos da história de FNAF. Até mesmo os animatronics possuem personalidade, com exceção dos Glamrocks. A gente pode perceber isso na Ultimate Custom Night, a gente pode perceber isso no FNAF AR. Então sim, não só os humanos dessa história, como também os robôs, tem toda uma construção por trás, deixando claro, evidente, que Scott Calton pensou em tudo, lembrando que essa é uma franquia feita somente por ele, tá bom? Então assim, olha a magnitude que FNAF chegou, e tudo isso é responsável por apenas uma pessoa. Vocês estão entendendo? Então, ele ter pensado em cada pequeno detalhe desde o início, desde 2014, faz dele ser sim um grande contador de histórias, o que é exatamente o que está escrito nos livros que ele escreveu, tá? Vamos lá. Para você conseguir entender melhor a história de FNAF atualmente, o que você deve fazer? Separá-la em 2 arcos. O arco Michael e o arco Vanny. Ou então você pode simplesmente separar o arco William ou o arco Vanny, o que você preferir chamar. Porque assim, eu prefiro chamar do Michael porque de FNAF 1 até FNAF 6, o protagonista é o Michael Afton. Foi ele que, depois de Sister Location, teve a sua motivação de ir atrás de seu pai para botar um fim nos feitos que ele fez e nos planos futuros que ele tem também, já que o objetivo dele é chegar à vida eterna, como revelado pelo The Ultimate Guide. E Michael quase que consegue isso, né? Ele tentou em FNAF 3, mas a tentativa dele é que foi fracassada. Ninguém fala sobre isso, sobre a tentativa fracassada do Michael, mas fala do fracasso do Henry, o que na real não é verdade, porque Henry até então conseguiu libertar as outras almas que estavam presas, entendem? Com o incêndio que ele provocou lá dentro. Mas enfim.
a saga Vayne começa justamente depois do FNAF 6, que é a partir do FNAF Help Wanted, Special Delivery e agora Secret Breach. Se separando esses dois arcos, você consegue ter uma compreensão lógica de como a história ainda continua na sua base, tá bom? Vou ler agora então um post que o Scott Cawthon fez no Reddit há 2 anos atrás a respeito da história. Eu gostei dos memes me criticando sobre o enredo ultimamente, mas há uma preocupação subjacente séria de muitos na comunidade, e eu ouço vocês. A questão é, a lore é solucionável? Já que é como perguntar se a história está completa em uma história em andamento, é difícil responder. Então, deixe-me dizer isso em vez disto. Nos próximos anos, há muitos projetos planejados e a maioria é muito orientada para a história. Muitas das histórias posteriores responderão a algumas das maiores perguntas da fanbase, na minha opinião. Muitas poucas pessoas provavelmente se sentirão completamente satisfeitas, já que existem muitos cânones por aí e tantas ótimas ideias sobre onde a história poderia ir. Mas acho que há coisas boas a serem encontradas para as pessoas que estão procurando. Tudo o que posso dizer é que algumas perguntas serão respondidas, mesmo que nem sempre seja a resposta que você queria. Seja paciente, deixe-me pelo menos aderir isso aqui. Jogos futuros olharão para frente, mas olhe para os romances para preencher algumas lacunas do passado. O Scott Cawthon aqui, ele claramente estava falando sobre como a história de FNAF vai focar no futuro daqui em diante, se baseando nos jogos, ok? Porque pra gente entender os mistérios do passado, nós devemos nos atentar para os romances, as novels, os livros. E por mais que algumas pessoas digam que é forçar demais a barra, fazer os fãs lerem livros para poder entender a história, eu vou dizer uma outra coisa. É incentivo à cultura, tá, galera? Ler é saudável. Então, não tem como isso ser forçamento de barra. Até porque se você não pode comprar o livro, tem youtubers assim como eu, que vão trazer o conteúdo da história pra você de qualquer forma e você também vai ficar sabendo. Se você não quer ler, você vai poder ficar sabendo através dos youtubers. Se você quer ler, mas não pode comprar o livro, você também vai ficar sabendo de qualquer forma. E os youtubers podem fazer isso pra vocês. Eu, na realidade, nem tanto, mas eu trago os conteúdos que eu vejo lá de fora pra vocês, da melhor maneira possível. Bem, então, além do fato da história ter seus pontos sólidos com personagens e eventos, nós temos também toda uma saga de livros que já foi escrita há muito tempo baseada na história dos jogos, bem como o filme de FNAF é baseado nas histórias dos jogos. Então não teria como ter o filme, na real, a trilogia de filme de FNAF, sem a história dos jogos estar pronta e finalizada. O Scott Cawthon deixou bem claro que há tantas ideias que ele gostaria de explorar, de como a história poderia fluir através dos jogos, que ele considera ela em andamento. Mas na realidade, esse grande andamento que ele enfatizou é o lançamento de jogos, porque ele não nos quis dar uma resposta direta sobre esse assunto, como vocês puderam perceber. Ele nos deu um meio termo. E essa exploração de possibilidades para onde a história poderia caminhar, ele está fazendo isso justamente nos livros, dos lançamentos de Fazbear's Fright, Tales from the Pizzaplex. Então, o que ele está fazendo aqui é simplesmente colocar tudo que ele tem dentro dele a respeito de FNAF para fora. E ele manteve com solidez, mais uma vez, a história original desde 2014. FNAF 1, lembrando, era um jogo que ele fez sem esperança de que explodisse. FNAF explodiu, e a gente tá falando sobre a franquia hoje aqui. Então, depois disso, ele teve que desenvolver um pouco melhor o rascunho que ele já tinha feito. Portanto, ele teve que finalizar a história, e também na entrevista com o Dalco ele mencionou, igual ele mencionou aqui nesse post, que as pessoas, algumas delas, talvez não gostem de como vai ser o fim, ou de como a história vai se desenrolar daqui pra frente, ok? Então bem, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal Capu e Fox para não perder mais nenhuma outra discussão muito
muito importante a respeito da história de FNAF ou da franquia como um todo. Lembrando que esses tipos de assuntos nós debatemos eles de forma muito mais profunda nas nossas lives que acontecem todos os domingos às 16 horas da tarde e vai até mais ou menos umas 7 e umas 8 horas da noite, ok? Então é isso aí, um abraço pra todos vocês e nos vemos na próxima. Bye bye. And now I'm ready, I'ma blow up.